Olá pessoal, continuando na sala de nutrição e cultivo de micro-organismos, eu falei da parte nutritiva, vamos falar agora de como cultiva os micro-organismos. Então, para cultivar, nós vamos usar meios de cultura, ou seja, um local onde eles vão crescer. O que são meios de cultura? São soluções nutrientes utilizadas para promover o crescimento de micro-organismos em laboratório. Então, temos meios sólidos ou semissólidos, que nem aqui as clássicas placas de Petri, acho que todo mundo já viu. E também tem meios líquidos, geralmente para micro-organismos que nadam, para organismos fotossintetizantes, que nem aqui, cultivo de microalgas. E temos alguns tipos. Então, temos, por exemplo, os meios definidos, ou seja, a adição de quantidades precisas de compostos químicos inorgânicos e orgânicos purificados à água destilada. Então, lembrando, para preparar uma solução, você coloca todos os nutrientes e completa com água destilada. O que é o meio definido? É aquele que eu conheço a composição exata. Então, por exemplo, aqui tem o meio de cultura definido para E. coli e aqui o meio de cultura definido para Leuconostoc mesenteroides. Então, aqui está falando o composto químico e a quantidade em gramas de cada um. Em alguns cálculos podem estar em mol por litro, tá bom? Tá vendo que aqui eu tenho toda a composição química, eu conheço tudo, tá? E completo para 1000 ml, para 1 litro. Leuconostoc também tem toda a composição inorgânica, a glicose, aminoácidos. Olha quantos fatores de crescimento, vitaminas, purinas, pirimidinas, certo? Então, esses meios onde eu tenho a composição exata, eu chamo de meio definido, ele é definido, certo? E aqui tem uma pergunta. Olhando esses dois micro-organismos, qual apresenta maior capacidade biosintética, ou seja, de síntese? É a E. coli, certo? Mas por que a E. coli, professor? Tá vendo que para crescer ela precisa de muito menos compostos do que uma Leuconostoc? Dá para perceber que a E. coli não precisa de fatores de crescimento, não precisa de aminoácidos, não precisa de bases púricas e pirimidinas, de vitaminas, tá? Isso aqui ela é suficiente, então ela tem uma maior capacidade biosintética em relação à Leuconostoc. Tá? Mas o que interessa aqui é o meio definido. Como que se prepara um meio definido? Você vai ter soluções estoques, então solução A, você pode ter uma solução de nitrato de sódio, uma solução de iodeto de potássio, aí vai, tá? Solução daquilo que você quer. E aqui você vai preparar seu meio de cultura. Todos aqui ficam geralmente armazenados em geladeira. Você vai colocar geralmente, a gente prepara essas soluções fazendo os cálculos estequiométricos para que eu tire 1 microlitro, ou seja, 1 ml, e coloque aqui. Então, vou adicionando 1 ml de cada um. E depois eu vou completar com água destilada. Então, primeiro eu coloco as soluções, todos os meus nutrientes, ou seja, os solutos, e eu completo em balão volumétrico até chegar no menisco a 1 litro, certo? Completar lá com água destilada até 1 litro. Vira bastante para homogeneizar, vai ajustar o pH. pH geralmente a gente coloca 7, mas depende do seu micro-organismo. E depois você distribui nos seus frasquinhos. Você vai tampar eles e colocar na autoclave. Para que autoclavar? Para esterilizar. Tudo bem? Mas isso, aqui ó, tem uma autoclave. Aqui os frasquinhos, Erlens, alguns balões volumétricos, com meios de cultivo para esterilizar. Tudo bem? Temos os meios complexos, que empregam digestos de produtos animais ou vegetais, que tem caseína, que é a proteína do leite, extrato de carne, caldo tríptico de soja, extrato de levedura, ou seja, não tem uma composição definida. Então, olha aqui um meio de cultura complexo, tanto para E. coli quanto para Leuconostoc. Você tem glicose, 15 gramas, extrato de levedura, 5 gramas. Ou eu sei o que é glicose, eu sei o que é peptona, eu sei o que é fosfato aqui de potássio hidratado, e eu sei que é água destilada e o pH. Mas e esse extrato de levedura? É um fungo unicelular, você sabe a composição química dele? Não. Então ele é um meio complexo, tá? Se eu tivesse toda a composição química, eu teria um meio definido. E esses meios são vendidos comercialmente, tá? Que nem aqui tem o TSA, que é o Tryptic Soy Agar, e tem o outro agar aqui, certo? De contagem em placa. Então você compra e aqui do lado vai estar falando para 1 litro de água quantos gramas você vai ter que utilizar. E aí se eu quero, eu não quero 1 litro, eu quero meio litro. Só fazer regrinha de 3, tá? A regra da proporcionalidade. Mas esses meios são vendidos comercialmente, tá bom? Muitos são bem fedidos. Temos os meios seletivos. O que é o meio seletivo? Vai selecionar, tá bom? Ele contém compostos que vão inibir o crescimento de alguns micro-organismos, mas não de outros.
tá bom? Então, por exemplo, esse agar eosinazol de metileno, ele, aqui, eosina metileno blue, ele vai impedir o crescimento de outros organismos, mas ele vai estimular o crescimento de um único tipo de micro-organismo. Às vezes é uma única espécie ou um grupo bioquimicamente relacionado, tudo bem? Então ele vai selecionar o crescimento de um único micro-organismo ou de um grupo deles. Temos os meios diferenciais, tá? Que vão ser diferentes, apresentam um corante que permite a identificação de reações químicas particulares que ocorrem durante o crescimento de determinado micro-organismo. Ou seja, vai ter algum composto químico ali que quando o micro-organismo metaboliza, gera uma cor. Então, dependendo do micro-organismo, vai ter uma cor diferente. Você vai diferenciar. Por exemplo, o agar McConkey, muito utilizado em laboratórios de microbiologia, aqui tem uma cultura de uma espécie de bactéria, aqui outra espécie, mas é na mesma placa, era o mesmo composto. Tá vendo que ao longo do tempo que elas foram crescendo, esse lado ficou róseo e esse lado meio marrom com laranja, assim meio opaco? Então quer dizer que eu tenho dois micro-organismos diferentes que metabolizaram os compostos químicos desse agar e que eles sintetizaram cores diferentes. E eu consigo diferenciar dois grupos, tá? Então eu tenho o meio seletivo, que vai selecionar um grupo, e o diferencial, onde eu vou diferenciar grupos de bactérias, tudo bem? E temos os meios enriquecidos, geralmente para micro-organismos patogênicos que causam doenças. Apresentam um meio base, tá? Com meio comum, complexo, acrescido de nutrientes, que nem soro ou sangue. Tá? Qual é a função? Mimetizar o hospedeiro, ou seja, o parasita ele tem que entender que ele está no corpo de um ser vivo, no caso aqui humano. Aqui a gente tem o agar sangue, então se tem aqui sangue fundido, é sangue? Pode ser sangue mesmo. Se você prepara, pode ser o seu mesmo. Lembra, se você for usar o seu sangue nesse meio de cultivo, você não pode estar tomando remédio, especialmente antibiótico, porque o antibiótico pode vir aqui e inibir o crescimento do seu micro-organismo. Tudo bem? Importante no cultivo, antes de qualquer trabalho com cultivos microbianos, lavar as mãos com água e sabão e asepsia, tanto das mãos quanto da bancada onde você vai trabalhar, com álcool 70%. Por que tem que ser álcool 70%? Não pode ser mais nem menos. Se for mais, ele evapora muito rápido e não mata as bactérias. Se for menos, não tem ação suficiente para degradar a parede celular, tudo bem? Então aqui tem todas as técnicas de lavar as mãos, tá? Acho que todo mundo sabe como faz. Agora, nessa época de coronavírus, o mundo inteiro aprendeu como lavar as mãos, certo? Também, quando você vai trabalhar, você precisa de um meio estéreo, você precisa manter estéreo. Então, ou você usa o bico de Bunsen, né? Você liga ele e você vai colocar, ele vai ficar entre você e a placa de Petri, entre o seu trabalho. Então, você está aqui no computador, que nem eu estou, vai ter o bico de Bunsen ligado, você vai trabalhar atrás dele, certo? Ah, mas se eu queimar, não queima não, você aprende, tá bom? Você vai trabalhar. Lembrando que há um halo de esterilização de 12 centímetros aproximadamente, tá bom? E cuidado falar para não respingar na sua meio de cultura. Porém, hoje em dia a gente trabalha muito mais com câmara de fluxo laminar. Dentro delas pode ter bico de Bunsen também. Aqui cria um fluxo onde você não tem contaminação do ambiente externo. Então você primeiramente passa álcool, limpa tudo com álcool, deixa no UV por uns 10 a 15 minutos, com todos os equipamentos lá dentro, tudo que você vai trabalhar. Depois você desliga o UV, coloca só na luz, lembrando com o fluxo ligado, lava as mãos, coloca as mãos lá dentro e trabalha. O que é um meio de cultura estéril? Tá? Ele vai ser importante para inocular com micro-organismos. Quando você vai... O meio de cultura estéril é aquele que não tem nenhum micro-organismo, é só meio de cultura. Então você vai inocular o micro-organismo dele e incubar em condições definidas de temperatura, de luminosidade, de N fatores. Nele você pode ter uma cultura pura, também chamada de axênica, que contém apenas uma única espécie de micro-organismos. Temos culturas cênicas, tá? Onde você tem um único organismo, mas você pode ter outros. Então, por exemplo, uma cultura de algas, dificilmente você vai tirar as bactérias. Então, o cultivo unialgal não é uma cultura pura, não é uma cultura axênica. É difícil ter culturas axênicas de algas, mas de bactérias é mais comum. Então, falou de cultura axênica, é uma cultura pura, é uma única espécie. E como que se faz para ter uma cultura axênica?
Você pega o meio de cultura, o seu meio de cultivo, e coloca em meio sólido, tem placa de Petri. Então aqui, ó, olha aqui do lado, tem a placa de Petri já pronta com água. Você vai verter, olha aqui, a sua solução com os micro-organismos e vai crescer colônias, tá? De formas e tamanhos totalmente variados. Esse meio sólido, ele é um meio líquido, você faz ele líquido e acrescenta 1,5% de agar, tá bom? Você vai colocar eles para esterilizar e depois que esterilizou você pode usar ou usando o bico de Bunsen ou uma câmara de fluxo laminar. Se você vai retirar o micro-organismo de um frasquinho, lembra, você tem que esterilizar em chama a sua alça, esterilizar a boca aqui do seu frasquinho, sem separar, você vai segurando os dois ao mesmo tempo. Lava lá a sua alça para encher de micro-organismos, fecha aqui de novo, né? Queima de novo, aquece, fecha. Aí você pega a sua alça e estria na placa de Petri, tudo bem? Para as plaquinhas crescer. E lembrando que temos dois tipos de semeadura, a split plate e a pre plate. No método split plate, você já tem a placa pronta com meio de cultura. Você vai jogar o seu cultivo aqui, ó, tá vendo as bactérias aqui em cima, a solução? E você vai estriar, a gente chama isso de estriar, só na superfície. Então são bactérias aeróbias, só na superfície, tudo bem? Já na técnica do pour plate, você tem a placa de Petri sem nada, você coloca a sua amostra, então aqui, por exemplo, esgoto, sei lá, sangue. Depois que você colocou, você vai colocar o meio fundido, tá bom? Ou seja, os micro-organismos vão crescer em 3D. Se tem micro-organismo anaeróbio, ele cresce lá dentro da placa, entendeu? Essa é a diferença. Ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens, tudo bem? Que nem no pour plate, eu preciso que o micro-organismo resista a mais de 40, 50 graus, porque isso aqui vai estar quente. Aqui, no split plate, não vai crescer bactérias anaeróbias. Depois, você vai colocar numa estufa microbiológica, sempre de ponta cabeça, as placas têm que estar invertidas, porque se você colocar do jeito certo, normal, ela vai respirar e criar gotinhas na superfície da placa, que pode cair e misturar todas essas culturas. Você não vai ter colônias, vai virar uma massa única de bactérias e você não quer. Então, sempre de ponta cabeça. Se eu estou trabalhando com fungo, com bactéria, com protozoário, na câmara de incubação no escuro, tá bom? Porque se você pega uma amostra ambiental, se tiver luz, pode crescer algas, tudo bem? Então, pessoal, esse era um pouco sobre o cultivo, os meios de cultivos e as técnicas de cultura em laboratório. Bons estudos e até a próxima aula.